Bom, e ainda aqui no módulo estoque, chegamos agora no menu de produção, né? Produção de produtos compostos, tá? Deixa eu abrir aqui a produção de produtos compostos. Primeiro, né, para a gente entender aqui qual o conceito dessa de produção de produtos compostos. São produtos que geralmente são de fabricação própria, né? Por exemplo, eu tenho aqui um produto, tá? E aí imagine que dentro do meu supermercado eu tenho o produto pão francês, que esse produto pão francês eu que produzo ele, tá? Então, ele é um produto de fabricação própria, no qual eu criei uma receita lá do pão francês, ok? E preciso mandar produzir, né, aquelas quantidades. O ideal é que para um controle de estoque realmente efetivo, aí o que é que acontece? Criei lá a receita de produção e aí eu crio lá uma receita padrão de produção, por exemplo, para 100 pães. E aí, em cima dessa receita padrão, eu fui lá e pedi para o padeiro, né? Mandei lá o padeiro produzir e aí, assar esses 100 pães e disponibilizar para venda. O ideal é que antes de que esses 100 pães sejam disponibilizados para vendas, eu venha no sistema e registre essa produção. Que aí, no momento do registro dessa produção, vai ser dado baixa os insumos utilizados nessa produção, tá? E aí essa receita, né, essa ficha técnica, na realidade, ela depende de produto, de cada produto e de cada lojista também, né, de cada supermercado, enfim, vai depender realmente da necessidade de cada um. O detalhe aqui para mim cadastrar, né, esse produto, porque eu vou utilizar lá na rotina de produção, tá? É, eu tenho que vir no cadastro dele e criar primeiro essa ficha técnica. Outra coisa, no treinamento que a gente teve recentemente em relação a controles, né, lá, a gente teve um treinamento recente sobre composições e produtos de rendimento, que aí eu foquei justamente somente nessa parte de composição e produtos de rendimento. Ok? Aqui como a gente vai falar somente do módulo de produção, dentro do módulo, aliás, a gente vai falar somente da rotina de produção que está dentro do módulo estoque. Então a gente não vou dar um enfoque maior nas outras modalidades de produtos compostos, tá? Vou só focar mesmo aqui quando o produto ele é de produção que precisa ser passado lá pela rotina de produção. Ok? É, quem tiver curioso para ver a parte completa, né? Porque tem essa modalidade que eu vou mostrar, que é quando eu produzo o produto para vender, e também tem quando eu digo que o produto ele é baixa na venda, tá? Então, tudo isso tem no outro treinamento. Enfim, eu estou aqui no cadastro do pão francês, já com o produto cadastrado direitinho, né? Descrição, classificação mercadológica lá, tá? Mas aí, quando eu digo que ele é um produto composto, o sistema habilita essa aba aqui de composição para me criar a ficha técnica desse produto, ok? E aí, né, aqui é uma ficha técnica meramente ilustrativa, tá? Eu coloquei ali com qualquer quantidade, enfim, não é nada assim real, acredito eu, tá? É só mesmo para a gente ter como exemplo. Mas o detalhe é que na aba composição eu vou definir qual é a minha receita padrão, tá? Aqui eu utilizei a receita padrão de uma unidade, mas no caso, para pão francês, o ideal é que seja trabalhado em quantidades maiores, né? Por exemplo, eu vou criar aqui a minha receita padrão de 100 unidades, tá? De 100 unidades. E aí eu vou dizer as quantidades que eu vou utilizar, né, que vai ser necessário de cada um dos insumos para produzir 100 unidades de pães. Isso não quer dizer que eu vou ter que vender de 100 em 100. Não, é só a minha receita padrão. Se eu quiser deixar aqui uma receita padrão para um pão francês, eu posso, tá? A única dificuldade nesse modelo é que em relação às quantidades, os valores dos insumos, né? Já que eu estou falando de uma unidade de pão, as quantidades aqui de cada um dos insumos elas vão ser bem pequenas, né? Bem fracionadas ali, que vai ficar difícil até mesmo para obter essas informações no relatórios, enfim. O ideal é criar aqui uma receita padrão, e aí eu vou criar aqui uma receita padrão, uma ficha técnica padrão para a produção de 100 pães, e vou dizer quais são as quantidades de cada um dos insumos. Então, para me incluir um insumo, basta clicar aqui em adicionar, informo o código do produto e a quantidade que vai ser utilizada dentro dessa receita. Ó, farinha de trigo, aqui está 0,3, eu vou aumentar um pouquinho para dizer que
né? Para produzir 100 pães, eu vou ter que utilizar aqui tantos quilos de farinha de trigo. Na realidade, não é isso aqui, né? Deixa eu dizer aqui que eu vou utilizar aqui, por exemplo, farinha de trigo, eu vou utilizar aqui, sei lá, 1 quilo não. Vou utilizar aqui 300 gramas, vai, 300 gramas. 300 gramas, ó. Vou olhar para minha receita 300 gramas, né? Quanto é que você vai utilizar de fermento para pão? Aí, fermento para pão forma o código do produto e a quantidade do fermento, deixa 30, né? A margarina, quantas gramas eu vou utilizar de margarina, tá? Então, deixa eu colocar aqui quantas gramas eu vou utilizar aqui, 50 gramas de margarina para produzir 100 pães, tá? Quantidade de açúcar, né? Quantas gramas de açúcar eu vou utilizar para produzir 100 pães, tá aqui novamente. E a quantidade de sal. A quantidade de sal deixa lá 30 gramas, lá 50 gramas, vai. 50 gramas de sal para produzir 100 pães. Então, aqui eu já criei a minha receita padrão, a minha ficha técnica, tá? Essa ficha técnica, apesar de eu estar utilizando aqui o exemplo do pão francês, mas ela vai se aplicar para qualquer produto que seja de produção própria e que tenha uma ficha técnica. Por exemplo, clientes que utilizam o Arejo Fácil e são do segmento de restaurantes e bares, né, que tem todos aqueles pratos lá, formação de pratos à la carte e tudo, a ficha técnica a gente vai criar nesse momento aqui, dentro do próprio cadastro de produto, né? Cadastra lá o produto principal, que a gente pode chamar de produto acabado, diz que ele é composto, tá? E aí lá na aba composição a gente vai lá e cria, né, a ficha técnica de acordo com as quantidades de cada um. O meu exemplo aqui, como ele tá controlando estoque, ó, eu disse que ele está controlando estoque, por quê? Para mim vender o pão francês, o ideal é que eu produza estoque para esse pão francês antes de sair vendendo, porque eu disse que ele vai controlar estoque. Quando eu digo que ele controla estoque, o sistema não deixa eu dizer que ele é baixa na venda. Ué, porque eu disse que é controle estoque. Então, se ele está controlando estoque, para mim vender, eu tenho que ter estoque. Se eu disser que ele não é baixa na venda, assim aliás, que ele não controla estoque, aí eu consigo marcar o baixa na venda, tá? Mas aí no caso desse produto específico, o ideal é que eu controle estoque e eu produza estoque desse produto para sair vendendo. Outros produtos, eles podem sim estar marcados como baixa na venda, sem nenhum problema. Mas os produtos, né, desse tipo de operação, para você ter um controle maior, o ideal é que ele controle estoque e você realiza a produção dele. Ok, então está aqui o pão francês. Ó, vou clicar em gravar só para atualizar as quantidades. Agora eu vou voltar lá no módulo estoque, tá? Então lá no módulo estoque, produção de produtos compostos, tá? Vamos fazer aqui a minha produção. Então, fórmula a loja, o local de estoque, onde vai entrar esses produtos, vai direto para o local venda, o produto que eu vou utilizar, no meu exemplo que é o pão francês, e aqui eu vou utilizar quantos pães francês eu produzi, né? Então, sei lá, produzi 100 pão francês. Então, ele está me dando aqui e aí, ele está me dando aqui os custos envolvidos, né, nessa produção, tá? Os meus insumos lá, eles estão com os valores bem baixos, né? Bem baixos lá, os custos dos meus insumos, tá? E na realidade as quantidades que eu utilizei lá na minha receita, né? Tá bem baixo, ok? Consequentemente, a minha produção ficou com o valor, para mim produzir 100 pães ficou 1,70, né? Então, deixa eu ver, 10 pães, 17 centavos. Então, esses custos aqui eu que realmente coloquei uns custos muito baixos lá na minha receita lá do produto. Ok, coloquei lá uns custos, nem os custos, coloquei lá as quantidades muito baixas para produzir 100 pães. Mas enfim, aqui ele está me dizendo aqui os componentes que eu estou utilizando na produção, o custo de cada um, né, o custo unitário, o custo do quilo de cada um dos insumos, a quantidade utilizadas na receita, o estoque atual de cada um, a quantidade utilizada para essa produção de 100, o estoque final depois da produção de cada um dos insumos, o custo total de cada um dos insumos dentro da produção, ok? E aqui em cima, como a gente já viu, ele está me dizendo aqui o custo total da produção, né? Para mim produzir 100 pães, está dando aqui no meu exemplo 1,70. Ok, tudo bem. Eu disse lá no início que são só exemplos, tá? Não, nada real, né?
Para me mandar produzir estoque, basta só clicar em gravar agora, ó, produção realizada com sucesso. E aí, se eu quiser ver essa informação agora, é só ir lá novamente naquele relatório lá de extrato de estoque, né? Então, deixa eu ver aqui o produto 40, que é o produto pão francês. Quero ver aqui como é que está a produção, né? O extrato de movimentação do estoque desse produto. Ok, então tá aqui venda, venda, e aqui teve outras produções que eu fiz, mas a produção de hoje está aqui, né? Ó, tinha 190, eu produzi mais 100, ficou 290, através da rotina produção. Ok, então esse é a rotina de produção de produtos compostos, tá? Falando um pouquinho agora sobre a produção de produtos de rendimento, né? Como é que acontece? Aqui também a gente tem a opção de produzir produtos de rendimento, ok?